Flamengo abre os cofres e faz primeira contratação da gestão 2025. Gestão BAP. Gestão BAP que começou mal o ano e a gente vai estar explicando titim por titim detalhes aí. Meus amigos, empecilho com o estádio, com o sonho do estádio do Flamengo está acontecendo e está cada vez mais difícil a construção desse estádio e a gente vai estar explicando tintim por tintim aí. Fabrício Bruno, foi uma grande venda que o Flamengo fez? O Flamengo fez um bom negócio vendendo o Fabrício Bruno para o Cruzeiro? O que você acha? Comenta aí. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está aí de cantinho, que taca o dedo no like e depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça. Sempre assim, você consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu e vamos que vamos. Você que é flamenguista de verdade, dá essa moral aí, tamo junto. Abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai começar a pré-temporada aí, vai começar fazendo bonito. Você põe fé? Tamo junto? Vamos que vamos. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E é nóis. Amigos, a situação é a seguinte. Começar falando aí das críticas já a Luiz Eduardo Batista, o BAP. O que acontece? BAP chega, 1º de janeiro, após ser eleito no dia 9 de dezembro, novo presidente do Flamengo, já dando declarações fortes de que tem uma reformulação, de que tem uma gestão profissional, beleza. Chegou José Boto, dirigente de futebol, com ele mais algumas cabeças. Agora está tendo uma reformulação médica aí, cortando todo o departamento médico, vai chegar todo mundo novo, já está contratado. E a gestão do BAP aí começa a sofrer algumas críticas. Por quê? Vejam bem, analisa bem. Fabrício Bruno, vendido para o Cruzeiro por 7 milhões de euros. Uma boa quantia. Mas o Flamengo já teve 15 milhões na mão e não vendeu no passado. Ou seja, poderia ter esperado que novas propostas viriam. Ah, mas o jogador já tem 28 anos. Beleza. Mesmo assim, galera, é um jogador que ainda vai ter chance na seleção, vai ter visibilidade. Está reforçando um rival que, apesar de não estar na Libertadores, mas nas outras competições, a gente vai ter confronto direto aí, né, na Copa do Brasil, no Brasileirão. Então está reforçando um adversário que está cheio da grana, está contratando todo mundo. E para um time que está cheio da grana, vender um jogador barato. Agora o Flamengo estuda aí contratar um novo zagueiro, estuda aí o Vitão do Internacional, entre outros aí, e estão todos na faixa de 7 a 8 milhões de reais. De euros. Ou seja, vender um jogador que a gente já sabe que joga, que já estava encaixado no elenco, por 7 milhões de euros, e agora vai contratar um outro que a gente não sabe, pelo mesmo valor ou até mais. Então, muita crítica chegando aí. As pessoas estão falando o seguinte, né? Vários jornalistas aí, Vêner Casagrande, Mauro César, vários aí, são muitos, poderia citar aqui mais de 20. Que o Fabrício Bruno estava satisfeito no Flamengo, após ter ido para a reserva, que não queria continuar de forma alguma. E que se o jogador continuasse no Flamengo, ele ficaria insatisfeito e não renderia o que pode render, que já não vinha rendendo. Galera, a situação é a seguinte. A situação é essa. O Flamengo, quando contratou o Léo Ortiz, demorou quase 3 meses. E o Léo Ortiz estava satisfeito há muito tempo no Red Bull Bragantino e ainda assim honrava. Por que ele honrava? Porque o cara tem brilho, o cara tem moral, o cara que tem palavra. E o Fabrício Bruno também é desse perfil. Então ele honraria sim o seu compromisso com o Flamengo. Outro detalhe aí. O Flamengo hoje tem Léo Ortiz, Léo Pereira, agora, né, Cleiton. Vai subir mais um garoto da base e vai ter que contratar mais um zagueiro. E com o Fabrício Bruno, o Flamengo chegava a ter aí, né, 5 zagueiros, bons zagueiros. Galera, mais uma vez eu falo, olha só. O Léo Pereira vive se lesionando, isso aí todo mundo sabe. Raramente ele consegue jogar 10 partidos consecutivos, raramente. O ano passado não teve 10 partidos consecutivos, teve as contusões. Agora a gente está tendo o Léo Ortiz convocado para a seleção brasileira. Isso aí também vai atrapalhar, vai precisar de um zagueiro para estar revezando com o Léo Ortiz. Ou seja, o Fabrício Bruno era a peça fundamental aí no esquema do Felipe Luiz. Por quê? Porque era um jogador que sempre que um desses saía, ele entrava e supria. Assim como o Davi Luiz também poderia ter renovado com o salário mais baixo e quebrar o galho nessas épocas aí, quando precisar,
né, um for para a seleção ou tiver contundido, tem um cara para colocar. E agora a gente não tem esse zagueiro desses níveis. E os que vão contratar são um nível bem abaixo e alguns são até incógnitos. Aliás, o Flamengo nem vai contratar, o Flamengo está estudando a contratar, está numa lista para contratar. Então olha só como é que começou mal. Dizem que por causa da pressão do jogador que quis sair. Aí te falo, o jogador tem contrato, o contrato só serve para ele. Porque quando teve a proposta de 15 milhões de euros que veio da Inglaterra, o jogador não quis porque para ele não era bom negócio. Aí quando veio uma de 5 do Cruzeiro, ele já aceitou de cara. Aí o Flamengo teve que negociar e conseguiu chegar a essa bagatela de 7 milhões de euros aí e só aceitou porque é à vista. Então fica aí a situação. Vocês estão gostando já dessa gestão do BAP? Que chegou desse jeito, perdeu, né, o Fabrício Bruno, perdeu o Davi Luiz, Gabigol já tinha perdido, já ia sair de qualquer forma mesmo, mas também não fez força nenhuma para tentar continuar com o cara. E assim a gente vai seguindo aí. Porém, o Flamengo ainda tem um elenco muito forte, muito grande, mas vai precisar de reforços. E falando de reforços, o Flamengo pode ter feito a primeira contratação no mercado da bola 2025. Vou estar atualizando aqui agora para vocês. Juninho, do Karabakh, do Azerbaijão, no valor de 4 milhões de euros, foi feita a primeira oferta, a primeira proposta oficial do Flamengo ao clube lá do Azerbaijão. O Flamengo colocou na mesa 4 milhões de euros, sendo de forma parceladas. E o clube ainda não respondeu. O clube, há uma expectativa de que o clube peça 5 milhões de euros e o Flamengo concretize o negócio. Inclusive, portais mundo afora aí já vem cravando que o Flamengo tem esse acerto e que esse jogador já é do Flamengo. Porque o jogador também está insatisfeito lá, após ter recebido uma proposta do Sevilha, mas a do Flamengo ter sido maior. Ele chegou a dar a palavra que ia fechar com o Sevilha. Quando o Flamengo fez uma proposta maior, ele voltou atrás. Então, se ninguém também chegar nesse meio tempo e oferecer mais grana, deve ser anunciado hoje a contratação do primeiro reforço de 2025, Juninho, ex-Atlético Paranaense. Uma incógnita no mercado brasileiro aí, no futebol brasileiro, a gente praticamente não viu os caras jogar e não sabe o que vai ser. Mas lembrando que no passado o Flamengo contratou, né, muitos anos atrás, o Emerson Sheik, que era desconhecido no Brasil, era só Emerson lá fora. Quando chegou no Brasil, virou Emerson Sheik porque estava vindo das Arábias e deu super certo. E teve também, por último agora, o Pablo Marina, que também era uma incógnita, jogava até em clubes da Premier ali, mas no Flamengo ele teve uma excelente performance. Então pode acontecer isso sim, tem tudo isso aí que pode estar acontecendo e a gente vai ter que, né, aguardar essa expectativa aí. Mudando da água para o vinho, sonho estádio do Flamengo. É um sonho antigo, que já foi aí para tampar buraco, para tampar polêmica, foi cortina de fumaça. Sempre quando o Flamengo entrava em crise, esse estádio entrava em pauta, para acalmar os ânimos. Só que na gestão do Landim, que teve muitos acertos e muitos erros também, fez uma grande conquista, que foi o terreno. Comprou o terreno, ele pagou acima do que a Caixa queria, para não ter mimimi, e agora o Flamengo tem um terreno. Só que esse terreno, 1% desse terreno aí, pertence a uma outra empresa, que está dando o que falar. Por quê? Porque para o Flamengo ter, né, a sua energia ligada lá, segundo o coluna do Fla, vai precisar dessa autorização aí que está sendo esse empecilho até o presente momento. Então a situação fica da seguinte forma. Tudo parecia, né, seria mil maravilhas, mas não é. Olha só. A construção do sonhado estádio do Flamengo passa por grandes obstáculos. O problema do momento para o rubro-negro é a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro, a Angenersa. Na visão do mais querido, a empresa pretende impedir o projeto por conta de 1% do terreno do gasômetro ser pertencente à marca Naturgy. O clube emitiu um ofício aí em tom elevado. Então o Flamengo teve que vir a público esclarecer e fazer pressão contra essa Angenersa aí. O Flamengo, por meio de liberdade e boa-fé, vem mantendo tentativas com o município do Rio de Janeiro, visando encontrar melhor logística para realocação da infraestrutura de distribuição de gás e não se envolve em opções de fornecedores de gás, não quer nem se envolver. Nas referidas tratativas, diz trecho da nota emitida pelo Flamengo. No entanto, não acatará e nem tampouco tolerará qualquer tentativa de intervenção ou
imposição de obrigações ao uso do imóvel. Por adquiri-lo, o Flamengo pretende, ainda que venha, criar óbices ao cumprimento da obrigação assumida perante o município e da construção do Rio de Janeiro. No fim do ano passado, a Genese solicitou para o Flamengo e Companhia Distribuidora de Gás, a atual Naturgy, conversarem sobre impactos relacionados à construção dos estádios e aspectos de segurança. O Mais Querido não pretende acatar pedido da agência de acordo com o documento no qual a CBN teve acesso. Então o Flamengo aí não vai acatar, não vai correr atrás disso aí, entende que isso aí não é problema do Flamengo. Mas estão fazendo pressão e, por fim, o Flamengo entende que adquiriu o terreno em procedimento de desapropriação por asta pública promovida pela Prefeitura. Desse modo, o Flamengo não reconhece a Genesa quando o assunto for relacionado ao terreno do gasômetro. Nota de esclarecimento aí da Genesa é a seguinte, abre aspas, a Genesa esclarece que exerceu sua função institucional de regular e adequação à segurança do serviço público de distribuição de gás canalizado, zelando pelos bens e afetos à prestação do serviço e contingente, aproximadamente 400 mil usuários. Então eles estão pensando ali no povo da região ali, poderia ser afetado, porque vai ter que ter um desvio ali de energia e gás, isso aí poderia prejudicar muita gente. Então por isso, essa situação vai envolvendo e é um empecilho para o futuro Estádio Flamengo. Então, o Estádio Flamengo, o sonho do Estádio Flamengo ainda está longe de sair do papel. Teve esse pontapé inicial que foi comprar o terreno, já colocou a pedra fundamental, mas ainda está longe de começar a construção, porque está cheio de problemas. O próprio BAP tenta adiar esse projeto. A gente que sonha com isso aí, que é uma construção mais rápida possível. E é uma construção particular, mas está parecendo construção de igreja, porque é caro e está cheio de empecilhos aparecendo a cada momento. Vamos aguardar para ver se isso vai sair do papel. Alvo do Flamengo, Danilo se aproxima de clube italiano. O que acontece? O Flamengo mirou Danilo aí 2023, 2024, especulou, ofereceu proposta, o jogador falou que queria cumprir o contrato dele, que tinha palavra até o final com a Juventus. Agora o jogador já está rescindindo e está fechando com o Napoli da Itália e dando um chapéu no Flamengo. E aquele negócio que o cara é flamenguista, que o cara quer vir para o Flamengo, cai por terra. O cara quer continuar na Itália, nem sequer teve proposta nessa janela do Flamengo. O Flamengo é bastante apático aí, está na iminência de perder o Wesley e ficar só com o Varela, ter que trazer um jogador da base. Tem bons jogadores na base, mas a gente queria um jogador mais pronto, apesar do Danilo hoje jogar mais como lateral, mais como zagueiro do que lateral. O Flamengo vai precisar do lateral direito urgente em breve, porque o Wesley tem muitas propostas e uma dessas aí o Flamengo vai acabar aceitando. Se bater o martelo ali, o Mila aí, que foi o último a contactar, se ele colocar 30 milhões de euros, o Wesley vai embora. Então há essa perspectiva e o Flamengo está marcando topo. Então, mais uma vez, Oscar, o Flamengo ficou vários anos tentando, na hora que o jogador estava livre no mercado, não conseguiu. Perdeu para o São Paulo com o time endividado, sem dinheiro. Agora o Danilo, mesmo desfecho. Praticamente já está concretizado que vai para o Napoli ali. Contraponto, traz o Juninho, que a gente não conhece, que pode ser que seja um bom jogador ou não, mas a gente não conhece. Aí perdemos o Gabigol, que era ídolo. Claro, era uma situação difícil de manter, porque o salário dele para renovação seria muito alto, e o Flamengo então não teria o que fazer. Aí perdemos também o Davi Luiz, que poderia ter renovado por mais um ano, com um salário mais baixo. Claro, o Davi Luiz não aguentaria todas as partidas, mas seria um bom reforço, continuar no Flamengo seria um bom reforço, por quê? Porque a gente vai ter os jogadores aí da zaga convocados para a seleção brasileira, tem as lesões, e é um cara experiente que ainda ajuda no bastidor. Então o Flamengo começa mal o ano com o BAP aí, essa é a verdade. A gente esperava que fosse mais enérgico. Mas é claro, não podemos perder a paciência nem cravar crise no Flamengo, porque não existe. O que a gente pode falar é o seguinte: para você construir um prédio em um terreno que tem uma casa, você tem que demolir aquela casa a princípio quando acontece a demolição. Parece que foi o fim,
mas depois que você limpa o terreno fica limpo e você constrói ali um prédio de 10 andares, fica lindo, maravilhoso. E é isso que o Flamengo pretende fazer. Acabar com aquela estrutura ruim que tinha e montar uma estrutura excelente agora, visando ser um grande clube e liderar o mercado aí pelos próximos anos. Inclusive, há uma perspectiva aí, né, quando o Flamengo contratou um novo dirigente de marketing, que é do Google, de que o Flamengo possa alcançar as metas de 5 bilhões, nunca alcançado na história do Flamengo, que no máximo que a gente conseguiu até agora foi 1,5 bilhão. Então, a expectativa é excelente. Lembrando, o Papo fica aí por 3 anos, depois de 3 anos tem nova eleição, se ele não for reeleito, se ele for reeleito ele fica 6, se não for ele já sai. Então, ele tem que fazer um bom trabalho agora, porque senão ele vai perder lá na frente. Então é isso aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço. Tamo junto e fui.